1 Timóteo, capítulo 3, estamos no versículo 14 até o versículo 16, são apenas 3 versículos, iremos falar sobre a igreja, a guardiã da verdade. Abra sua Bíblia com um profundo desejo de aprender mais e mais da palavra do Senhor, que possamos ter toda a atenção para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. E você que está em casa, que você possa também estar com a sua Bíblia aberta, acompanhando a transmissão e também a pregação da palavra do Senhor. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos entendê-la, Senhor. Tua palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos extrair dela lições que possam marcar a nossa vida, e aplicá-la na nossa vida, e obedecê-la. Ó Deus, toca na nossa vida, pela ação do Espírito Santo, no nome de Jesus, e santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, ó Deus, para que possamos, ó Deus, proceder corretamente na casa de Deus, para a glória de Deus. Amém. A igreja, a guardiã da verdade, é o tema da nossa mensagem hoje. Vivemos, irmãos, em um mundo pós-moderno, onde tudo é relativo, não existe verdade absoluta, não existe uma fonte de verdade fora de nós, a verdade é encontrada dentro de nós, segundo este mundo pós-moderno. Segundo Zygmunt Bauman, nada é sólido. Vivemos em uma modernidade líquida, onde tudo se dilui no ar. Essa é uma ideia da fluidez do mundo, onde os indivíduos não possuem um ponto de referência, não possuem um padrão, não possuem uma regra a seguir. No entanto, a verdade bíblica é objetiva, é verdadeira em si mesmo, é o nosso padrão de referência, é verdadeira se sentimos ou deixamos de sentir que é verdadeira. É verdadeira porque Deus disse que é verdadeira. A fé cristã é baseada na revelação objetiva das Escrituras Sagradas. É por isso que Jesus orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Por esta razão, Paulo escreve esta carta para orientar a Timóteo como ele deve se comportar na igreja de Deus, como ele deve se proceder na casa de Deus. Timóteo não poderia dizer que a igreja de Éfeso seria minha igreja, minhas regras, uma vez que a igreja de Cristo tem um padrão de referência, pelo qual deve viver e morrer. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a nossa autoridade suprema e final em todos os assuntos sobre os quais a igreja fala. E desta forma, Paulo nos orienta sobre o correto procedimento na casa de Deus, na presença do Senhor. E aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, que a nossa conduta deve estar fundamentada na verdade revelada, na verdade escriturística, nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz o versículo 14, vamos ler comigo, todos juntos? Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então Paulo dá instruções sobre o que fazer até que ele chega, caso ele demorasse em sua viagem missionária na Macedônia, além do tempo previsto. Veja bem que ele estava em viagem missionária.
que depois da sua primeira prisão em Roma, ele sai para visitar as igrejas. E ele então encarrega Timóteo a ficar em Éfeso, a cuidar desta igreja. Mas caso ele demorasse na sua volta para apoiá-lo na igreja em Éfeso, ele soubesse como ele deveria proceder na casa de Deus. As cartas do Novo Testamento, meus irmãos, vieram a ser escritas e foram preservadas para a edificação da igreja. As cartas foram escritas para orientação da igreja de Cristo, desde o primeiro século até o final, até a volta de Cristo. Segundo John Stott, se as instruções dos apóstolos com respeito à doutrina, ética, unidade e missão da igreja tivessem sido dadas apenas sobre a forma oral, a igreja teria ficado como um viajante sem um mapa ou como uma embarcação sem leme. Nós precisamos da orientação de Deus, e essa orientação está escrita, a palavra de Deus está revelada. No entanto, as instruções apostólicas foram dadas por escrito para sabermos como se deve proceder na casa de Deus. A nossa conduta, na casa de Deus, na igreja de Deus. Temos que ajustar o nosso comportamento às Escrituras, bem como alinhar todas as práticas da igreja com a linha do prumo da Bíblia. Existem muitas pessoas que acham que eles devem seguir a sua própria orientação, o seu próprio coração, as suas próprias emoções. E alguns chegam até a rodopiar na igreja, ou plantar bananeira, ou criarem modismo na igreja, criarem o movimento G12, ou a teologia da prosperidade. Não tem fundamento na Bíblia, mas eles criam. E é por isso que nós precisamos seguir a orientação da palavra do Senhor. Devemos seguir o prumo estabelecido nas Escrituras sagradas, para que não desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, mas para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. A igreja é a casa de Deus. Uma vez que a igreja pertence a Deus, Ele tem o direito de dizer o que ela deve fazer, como ela deve ser governada e orientada. A igreja foi comprada com o sangue do seu Filho, com o sangue de Jesus. Por isso Ele pode dizer: minha casa, minhas regras, diz o Senhor. Como nós devemos proceder à luz da palavra de Deus? Deus quer que na sua casa a doutrina seja correta, o comportamento correto por parte dos homens e mulheres, uma liderança espiritual correta na igreja. E é por isso que nós vimos aqui no capítulo 3 sobre o ofício do presbiterato, o ofício do diaconato, e as mulheres sendo auxiliadoras na vida diaconal da igreja, na ação social da igreja. O texto diz casa de Deus, e casa de Deus aqui é oikos, que pode ser também família de Deus. Nós somos a família de Deus, a igreja é a família de Deus. Os membros da verdadeira igreja são filhos e filhas do Deus Pai. Eles nasceram de novo, por meio da fé no Filho de Deus, e foram adotados na sua família pelo Espírito Santo. Nós somos a família de Deus, nós somos a casa de Deus, portanto somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Cada um de nós tem um lugar de comunhão e serviço na casa de Deus. Nós somos da família de Deus. A igreja é a morada do Deus vivo. E aqui nós podemos ver que está em oposição aos falsos deuses e ídolos mudos. Havia nessa cidade de Éfeso o templo da grande Diana dos Efésios, e esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Porém, por mais magnífico que fosse o seu exterior, ele era totalmente desprovido de vida. No seu templo, Diana não passava de um ídolo morto. E essa imagem, hoje você pode procurar na internet, vai
ver essa imagem, é uma imagem feia, é uma deusa de vários seios, é uma imagem horrorosa, era um ídolo adorado, era Diana, era um ídolo morto, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem mãos, não apalpam, que tem pés e não andam, e som nenhum sai-lhe da garganta. Mas a igreja é a igreja do Deus vivo. A igreja é viva porque o nosso Deus é um Deus vivo. Em contrapartida, meus irmãos, Paulo queria lembrar aos Efésios que a igreja de Jesus é o templo verdadeiro. Deus não habita em paredes de tijolos, Deus habita em nós somos o povo de Deus. Quando nós nos reunimos em culto público, Deus está presente no nosso meio. O Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Naquele templo, a perseguição era tão ferrenha que não tinha um templo suntuoso com uma torre alta, não, eles reuniam-se nas casas dos crentes, e ali estava a igreja do Deus vivo. Nós somos a morada de Deus. O Deus vivo não habita em templos edificados por mãos humanas, Ele habita no meio do seu povo, especialmente durante o culto público. E sempre que os cristãos se reúnem para orar, louvar, ouvir a palavra, participar dos sacramentos, Deus vem habitar com eles. Deus está presente nesta casa. Deus está presente na vida do seu povo. Nós somos morada de Deus. Nós somos o templo do Deus vivo. Deus habita em nós. Deus habita em nós pelo Espírito Santo. E Ele está aqui de uma maneira toda especial, falando conosco por meio da sua palavra. Deus está na vida do seu povo, na sua casa, na sua morada. Nós somos o templo do Deus vivo. E Paulo está dizendo: olha, o templo da grande Diana dos Efésios não tem vida. A imagem não tem vida. Ela tem boca, mas não fala. Ela tem olhos, mas não vê. Ela tem mãos, mas não apalpam. E ela tem pés, mas não andam. Mas a igreja não. A igreja é a igreja do Deus vivo, porque Deus habita na vida do seu povo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, aqui aprendemos que a igreja é chamada por Deus para defender a verdade. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. E nós devemos levantar bem alto a verdade que nós temos, a verdade do Evangelho. Veja o que diz o texto: a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ler isso comigo? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja não é apenas uma casa para Deus e para o seu povo, ela é também um lar para a verdade de Deus. A igreja tem que agasalhar no seu peito a verdade de Deus e defender a verdade de Deus. Nós não podemos abrir mão da verdade de Deus. A igreja que abandona a verdade, ela deixa de ser igreja. A igreja é comparada a uma coluna e fundamento. E como coluna, sustenta o teto, e como fundamento sustenta a estrutura da casa, assim a igreja sustenta a gloriosa verdade do Evangelho. A igreja sustenta a gloriosa verdade do Evangelho, sem abrir mão dessa verdade do Evangelho que foi revelado. A igreja sustenta a verdade por meio de ouvi-la e obedecê-la. Nós ouvimos a palavra de Deus. Usá-la corretamente, nós devemos interpretar a palavra do Senhor e aplicar a nossa vida corretamente. Nós devemos guardá-la no coração, como diz o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus não pode estar apenas na nossa estante, tem que estar no nosso coração. E nós devemos proclamá-la como palavra da vida. Nós somos os pregadores da palavra, os anunciadores da palavra. Nós somos os porta-vozes de Deus, nós proclamamos a verdade do Evangelho. A palavra coluna tem um significado muito importante na cidade de Éfeso.
Uma vez que o templo de Diana tinha 127 colunas. Cada coluna tinha 18 metros de altura. Sem todas essas colunas, o templo desabaria, em vez de permanecer visível por quilômetros ao seu redor. De modo semelhante, cada igreja é uma coluna que ajuda a apoiar a verdade de Jesus Cristo ao mantê-la no alto para o mundo. A igreja é a coluna da verdade. O que Paulo está dizendo, olha, não é aquela coluna que sustenta ali o templo da Diana que é importante. O importante é que a igreja de Deus, o povo de Deus, é essa coluna que sustenta a verdade no ponto mais alto para que o mundo possa conhecer a verdade de Deus. A função da igreja, meus irmãos, não é promover a si mesma. A função da igreja é proclamar a verdade de Deus ao mundo. A verdade de Deus ao mundo. Cada congregação cristã é uma coluna da verdade. A igreja presbiteriana de Lindéia tem que ser uma coluna da verdade aqui em Lindéia e para o mundo inteiro, sustentando a verdade e pregando a verdade. E como baluarte, a igreja protege e sustenta a verdade. Quando as igrejas abandonam a verdade e fazem concessões indevidas em seu ministério, o inimigo avança. A igreja que abraça, o movimento LGBTQIA+, como se Deus apoiasse uma relação homossexual. A igreja que apoia a ideologia de gênero. A igreja que entra nos movimentos da teologia da prosperidade. A igreja que abraça o liberalismo teológico, abandona as escrituras e quer adequar as escrituras à cultura e não transformar a cultura à luz da palavra de Deus. A igreja que abraça também o movimento G12. E nós devemos então saber que esta igreja vai desfalecer, porque abandonou a palavra de Deus. Os líderes da igreja, meus irmãos, devem assumir uma posição militante contra o pecado e contra a heresia, onde ela aparecer. Nós somos um povo militante que defende a verdade de Deus. Segundo John Stott, a igreja tem dupla responsabilidade em relação à verdade. Primeiro, como fundamento, sua função é sustentar a verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra sob o peso dos falsos ensinos. Estava rodando naquele tempo o gnosticismo, que dizia que a matéria é má e o espírito é bom. Então eles negavam a encarnação de Jesus. E negar a encarnação de Jesus é negar a cruz, é negar a sua ressurreição, é negar que Ele é Deus homem. E esses falsos ensinos estavam adentrando dentro da igreja. Mas a igreja, como fundamento, ela sustenta a verdade contra a heresia. E segundo, como coluna, ela tem a função de mantê-la nas alturas, de modo que não fique escondida do mundo. O mundo precisa conhecer a verdade. A igreja, ela é guardiã da verdade, e ela tem que expor a verdade ao mundo, para que possamos ganhar vidas para Cristo e tirar pessoas da escuridão, tirar as pessoas do caminho da morte. Hoje nós vivemos numa sociedade onde o certo é errado e o errado é certo. Há uma inversão de valores muito grande. Nós devemos defender a família no plano original de Deus. Nós devemos defender a verdade. Nós devemos defender a vida desde a concepção. Nós devemos defender a honestidade, a pureza, a santidade. Então a igreja depende da verdade para a sua existência. E a verdade depende da igreja para a sua defesa e proclamação. Mas a igreja defende a verdade e proclama a verdade, mas não inventa a própria mensagem. Nós não podemos inventar a roda já está inventada. Nós devemos
defender a verdade e proclamar a verdade, sem inventar a mensagem. Mesmo se descesse aqui nesta noite um anjo e trouxesse outra revelação, a Bíblia diz: seja anátema, porque nós já temos a revelação de Deus, nós já temos a palavra de Deus que já está escrita, revelada. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, aqui aprendemos que a nossa confissão de fé gira em torno de Jesus e nada mais. Vamos ver o que diz o verso 16? Se a igreja é uma coluna e baluarte da verdade, ela precisa saber o que é a verdade. E a verdade é um grande mistério. Veja o que diz o verso 16, todos juntos? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse mistério é grande. Embora esse mistério não esteja contra a razão, ele está acima da razão. Porque nós conhecemos a Jesus pela iluminação do Espírito Santo. Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso não está contra a razão, isso está acima da razão. E é por isso que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, para entender quem é Jesus, para conhecê-lo. Esse mistério é um segredo revelado. Ele não está mais oculto porque Deus revelou. A história, o plano redentivo de Deus está revelado. Deus revelou o plano secreto da redenção. Já foi revelado. Jesus nasceu da Virgem Maria. Jesus, ele viveu entre os homens durante 33 anos. 3 anos e meio com os apóstolos. Morreu na cruz do Calvário. Foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus ficou durante 40 dias aparecendo, desaparecendo, até que ele foi assunto aos céus. E hoje está à direita de Deus Pai como homem, intercedendo por nós, e como Deus presente aqui, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus revelou o plano secreto da redenção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem salvação fora de Cristo. E este mistério da piedade é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Grande é o mistério da piedade. Uma solene confissão pública em oposição à confissão dos devotos de Diana, que gritaram por espaço de quase 2 horas, dizendo: grande é Diana dos Efésios. Lembra lá em Atos 19, quando os moradores daquela cidade, insuflados por Demétrio, eles começaram a clamar: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. E aqui Paulo dá uma alfinetada na idolatria de Éfeso, dizendo: grande é o mistério da piedade. Cristo, grande é Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso salvador. Grande é Cristo. Mas o povo lá na cidade de Éfeso, o povo pagão, clamava dizendo: grande é Diana dos Efésios. A igreja, meus irmãos, é chamada a colocar diante do mundo o mistério da salvação do Evangelho de Jesus. Nós devemos gritar para o mundo inteiro: Cristo é o Salvador, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é o Redentor. Eles gritavam ali 2 horas, dizendo: grande é Diana dos Efésios. Nós devemos falar e gritar ao mundo inteiro 24 horas, dizendo: Jesus é grande, porque Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Ele é grande,
Realmente grande é o mistério da piedade. E aqui nós podemos perceber que esse hino é uma breve história de Jesus Cristo, a história da redenção. Vamos ler comigo o que está escrito aí? Ele foi o quê? Manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos dizer mais forte? Vamos dizer, em alto e bom som, capítulo 3, versículo 16, só a parte aqui, depois do grande é o mistério da piedade. É um hino, é um fragmento de um hino que o povo de Deus cantava. Vamos ler então? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Veja a breve história de Jesus, a breve história da redenção, a história da nossa salvação. Ele é o Deus manifestado em carne. Este é o mistério da encarnação, mostra a encarnação de Jesus. Ele foi manifestado em carne, o Filho de Deus se tornou Deus homem, e ao tomar sobre si um corpo de carne e osso, ele tornou-se uma pessoa com duas naturezas. Jesus tem a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa para sempre. Jesus é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Ele foi manifestado em carne, ele apareceu na terra como homem real. Ele não era como os docentes diziam, que ele apenas parecia homem. Ele não era um ser fantasmagórico que tinha apenas aparência de homem. Não, ele era um homem real. Sua face foi beijada pelo seu traidor, seu rosto recebeu cusparadas, seu corpo foi esbofeteado, suas costas foram açoitadas com chicotes, que tinha na ponta desse chicote chumbo e ossos de carneiro para machucar a carne e tirar pedaços da carne de Jesus. Sua testa foi perfurada com espinhos, porque eles trançaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus, e esses espinhos furaram a testa de Jesus. Sua cabeça foi machucada com uma paulada, porque eles pegaram um caniço e bateram com o caniço sobre a cabeça de Jesus para fixar com mais profundidade os espinhos na cabeça de Jesus, e cada espinho daquele tinha o tamanho de um dedo humano. E como diz a Escritura, que Cristo sofreu na carne, ele padeceu na carne, e Cristo até mesmo morreu na carne. A Bíblia diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Seu corpo foi um corpo real, que foi pregado com pregos de verdades a uma cruz de madeira verdadeira. Foi um corpo real que foi punido pelo pecado, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele levou sobre si não os seus pecados, porque ele não tinha pecado. Jesus é o homem que tem a página branca na história da humanidade, mas ele levou sobre si os seus pecados, os nossos pecados, os meus pecados. E depois foi um corpo real, um cadáver, que foi retirado da cruz, envolto em linho e colocado na sepultura de José de Arimateia. Deus, o Filho, não apenas manifestou-se no corpo, o corpo em que ele se manifestou foi crucificado, morto e sepultado. Um corpo real, um corpo humano. Jesus se fez carne. Mas o texto diz que ele foi justificado em espírito. Embora tivesse um espírito humano, e aqui alguns pensam que é um espírito humano, porque
o versículo está em letra minúscula, mas na língua grega não tem essa diferenciação. E a gente olhando o contexto da passagem e das Escrituras, aqui a ênfase é sobre a justificação do Espírito. Ele foi justificado em Espírito, foi justificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo provou que Jesus era quem ele dizia ser ao longo de todo o seu ministério. Vejam bem que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre Jesus no dia do seu batismo. E veio uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele provou isso ao preservar Jesus do pecado ao longo de todo o seu ministério terreno. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito Santo. E ele provou isso sempre que Jesus realizou milagres, especialmente quando expulsou demônios. Jesus realizava milagres pelo poder do Espírito Santo. E Jesus chega a dizer: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, disse Jesus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Porque eles estavam dizendo: olha, Jesus expulsa o demônio pelo poder de Beelzebu. E o Senhor Jesus diz: não, eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo. Todo pecado e blasfêmia contra o Pai e o Filho tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida, nem no porvir. Porque Jesus realizava milagres e expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo justificou o Filho de todas essas maneiras, porém, acima de tudo, ele fez isso por meio da ressurreição. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. O Espírito Santo deu vida ao corpo físico de Jesus. O texto diz em Romanos 8:11, se você quiser abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, quiser acompanhar a leitura, Romanos 8:11 está escrito o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo justificou Jesus na sua ressurreição. Quando o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele confirmou que tudo que Jesus disse e fez era verdadeiro, que Jesus é o eterno Filho de Deus. A ressurreição, meus irmãos, foi a confirmação do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, o Messias, que Jesus não é um impostor, que Jesus não é um embusteiro, que Jesus não era um Messias falso, mas que Jesus era o eterno Filho de Deus. Porque ninguém na história da humanidade ressuscitou, a não ser Cristo. Confúcio não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Maria não ressuscitou, Buda não ressuscitou, mas Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia pelo poder do Espírito Santo. E ele foi contemplado por anjos. Segundo os evangelhos, anjos cantaram no seu nascimento, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Anjos o serviam no deserto. Quando Jesus foi tentado, os anjos vieram e o serviram. Um anjo até mesmo apareceu no Getsêmani, quando Jesus suou gotas de sangue, e a Bíblia diz que veio um anjo e o fortaleceu. Anjos foram testemunhas do Cristo ressurreto e foram os primeiros a dizer aos discípulos que Jesus está vivo, dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Anjos testemunharam a ascensão de Jesus para os céus. Quando os discípulos ficaram olhando para as alturas, vieram dois anjos e disseram: por que estáis olhando para as alturas? Este que foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir. Anjos serão enviados por Cristo para reunir os seus escolhidos em todo o mundo, nos quatro cantos da terra, quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Contemplado por anjos, pregado entre os gentios.
Jesus, ele foi pregado entre os gentios, isto é, para todas as nações da terra. Ele foi anunciado a todas as nações da terra. Isso claramente refere-se à pregação apostólica do Evangelho. Depois da apresentação veio a pregação. E tendo visto o Cristo ressurreto, os apóstolos pregaram o Cristo ressurreto. Os apóstolos receberam a comissão para fazer isso do próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que apareceu para os discípulos e disse para eles o seguinte: todo poder me foi dado, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deu a comissão à sua igreja para fazer discípulos de todas as nações. E os apóstolos começaram a cumprir essa comissão no Pentecostes. Eles ficaram ali aguardando o derramamento do Espírito Santo, 10 dias depois da ascensão de Jesus. E enquanto aguardavam em Jerusalém, eles foram ungidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles. E a Bíblia enfatiza que as pessoas que ouviram os apóstolos falando em línguas estrangeiras, em outras línguas, e havia ali nações, 15 nações debaixo da terra, em Jerusalém naquele dia, e a Bíblia diz que cada um ouviu a mensagem do Evangelho na sua própria língua. É como lá na reunião da ONU, né? Quando as pessoas vão, colocam um fone, um ponto, e aí tem um intérprete. Quando o palestrante fala, e ele ouve a palestra na ONU na sua própria língua. Só que no dia de Pentecostes isso aconteceu de modo sobrenatural. Eles pregavam e cada um ouvia as grandezas de Deus na sua própria língua. 15 nações ali representadas e ouvindo a mensagem na sua própria língua. Quando Pedro se levantou e dirigiu a multidão, ele estava pregando Jesus entre os gentios. Em outras palavras, a todas as nações. O Pentecostes foi apenas o início da obra mundial do Evangelho. O Evangelho não é sobre o Brasil. Deus não é brasileiro, Deus é Deus de todos os povos. Deus não está numa caixinha, não está reservado apenas para um povo, apenas para o povo judeu, não. Jesus é o Rei das nações, é o soberano sobre as nações. E Jesus Cristo foi pregado não apenas em Jerusalém, mas na Judeia, Samaria e até os confins da terra. É aquilo que Jesus havia dito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o próprio Paulo pregou Cristo em Éfeso. Esta cidade conheceu o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E os efésios, depois de receberem a Cristo, levaram o Evangelho às nações, especialmente através da oração em favor das missões. Lembra em 1 Timóteo 2, de 1 a 4? Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Você que está com a sua Bíblia aberta aqui, você que está com a sua Bíblia aberta em casa, você na galeria também, veja o que diz o texto. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos em autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta igreja que abraçou o Evangelho, agora orando em favor das missões, em favor de todos os homens. Nós podemos tocar o mundo inteiro através da oração. E Jesus é pregado entre as nações até hoje. As missões, nós temos a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, onde a igreja envia os missionários para outras nações, para o Oriente Médio, para a Austrália, para a Ásia, para a Europa, para a América do Norte, América Central, América do Sul. Nós temos missionários embrenhados nas matas, na Amazônia, através do projeto Amanagé.
É a igreja fazendo missões no Brasil e no mundo. Isso é parte, meus irmãos, do grandioso mistério da piedade. O que a igreja está fazendo neste momento na história é essencial para o plano de Deus, para a redenção do mundo. O evangelho está indo para as nações à medida que a boa nova sobre Jesus é proclamada a todas as tribos, povos, línguas e nações. O evangelho anunciado, pregado entre os gentios, pregado entre as nações. Mas o texto diz: crido no mundo. Por toda parte em que é pregado, Cristo é crido no mundo. E aqui nós podemos ver que os primeiros a crer foram aqueles que testemunharam a ressurreição. João, o apóstolo do amor, quando ele viu ali o túmulo vazio e as vestes intactas de Jesus, ele creu, ele viu e creu. Maria Madalena creu e disse: viu o Senhor, e foi anunciar aos discípulos, e os discípulos viram o Cristo ressurreto e creram. Até mesmo Tomé, lembra que Tomé era o incrédulo? Ele falou assim: eu só creio se eu vir e tocar nas chagas de Jesus. E aí Jesus apareceu para os discípulos e colocou-se no meio deles, num cenáculo, e diz: paz seja convosco. E chegou para Tomé: chega aqui o seu dedo das minhas chagas, e chega também o seu dedo do meu lado. E ele diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé teve dúvidas, mas agora a sua dúvida foi dirimida, porque ele viu o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, o Cristo vencedor da morte no meio deles, porque Jesus passou naquela porta que estava fechada e se apresentou no meio deles. No Pentecoste, meus irmãos, quase 3.000 pessoas creram no único dia, quando Pedro pregou. E eles perguntaram: o que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, porque essa promessa é para vós e para vossos filhos. E quase 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas naquele dia. E à medida que a primeira igreja de Jerusalém continuava a pregar o evangelho, o texto diz que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Jesus continua salvando vidas, e tem sido sempre assim, desde que ressuscitou. E este evangelho chegou aqui, chegou na sua casa, na sua família, chegou na Lindeia, e está chegando em outras partes do mundo, porque a missão global de Jesus Cristo é um sucesso global, mundial. Jesus continua a ser crido no mundo, porque a fé é um dom de Deus, e Deus continua fazendo história e salvando vidas pela fé em Cristo. Ele continua levando homens, mulheres e crianças à salvação em Cristo até o fim da história, porque aprova é Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus tem os seus eleitos para serem alcançados por meio da pregação do evangelho, crido no mundo. Hoje, nesta noite, na quarta-feira, você pode agradecer a Deus pela fé, porque fé é um presente de Deus para o nosso coração. Porque se não fosse a ação de Deus na história, ninguém seria crente. Mas se você crê em Jesus, é obra de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Mas recebido na glória, na ascensão, ele foi recebido na glória. E aqui mostra a exaltação de Jesus. A Bíblia diz que pelo que Deus o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus está exaltado à destra de Deus Pai. No entanto, meus irmãos, um dia voltará para buscar a sua igreja, para participar desta glória. Nós iremos participar dessa glória, porque Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Jesus voltará, e a volta de Jesus será pessoal, não vai ser o arcanjo Miguel que vai buscar a igreja, o próprio Cristo.
A volta de Jesus será repentina, ninguém sabe o dia e nem a hora. A volta de Jesus será visível, todo olho verá. A volta de Jesus será poderosa, porque Ele vai pisar na cabeça da serpente, vai lançar Satanás e os seus anjos para dentro do lago de fogo, e vai dizer para os ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas vai dizer para os seus: vinde a mim, benditos, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai chamar os seus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para estarmos para sempre com o Senhor. Esta volta será poderosa, porque Cristo vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. E esta volta será gloriosa. Jesus não virá com a coroa de espinhos, como Henry Cristo aparece aí na televisão. Não, mas com a coroa de glória. Porque Ele venceu e vai colocar um ponto final em todo o mal. E a Bíblia diz que naquele dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu fico pensando desse jovem que matou essas crianças, vai receber o juízo de Deus, mesmo que seja não penalizado adequadamente, mas vai receber o juízo de Deus. E todos os ímpios, todos os mentirosos, todos os feiticeiros, todos os rebeldes, todos aqueles que se levantam contra Cristo cairão para receber o juízo de Deus naquele dia. Mas para o crente em Cristo Jesus, Deus vai enxugar os nossos olhos, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus, recebido na glória. Queridos irmãos, aplicações para a nossa vida: como viveremos? Em primeiro lugar, defendendo a verdade do Evangelho. Não abra mão da verdade do Evangelho, porque sem a verdade a igreja deixa de ser igreja. Nós devemos defender a verdade do Evangelho. A igreja é chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Seu chamado visa a proclamar e confessar a verdade abertamente contra todo engano e heresia. E quando a igreja deixa de ser coluna e baluarte da verdade, ela deixa de ser igreja. Se a igreja abandonou o Evangelho, não crê mais no Evangelho, abraçou o liberalismo, essa igreja deixou de ser igreja. Ela pode ser um clube evangélico, ela pode ser uma ONG evangélica, mas ela não é a igreja de Jesus. O nosso respeito pela verdade, meus irmãos, deve ser maior do que o nosso respeito pela igreja, porque a igreja depende da verdade, e a verdade depende da igreja para ser defendida e proclamada no mundo. Defendendo a verdade do Evangelho. Prega o Evangelho, viva o Evangelho, defenda a verdade de Deus, porque o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas finalmente, vivendo de uma maneira digna do mistério de Cristo. Jesus, Ele foi manifestado na carne, Ele foi justificado em espírito, Ele foi contemplado por anjos, Ele foi pregado entre os gentios, Ele foi crido no mundo, Ele foi recebido na glória. E segundo Philip Ryken, visto que Jesus foi manifestado na carne, que nós o glorifiquemos no nosso corpo, com o nosso corpo. Vamos usar as mãos para ajudar, os lábios para abençoar e a mente para servir. Visto que Jesus foi justificado em espírito, oremos para que sejamos justificados no dia do julgamento. Peçamos a Deus para provar que nós pertencemos a Ele, dando-nos gloriosa ressurreição corporal. Visto que Jesus foi contemplado por anjos, juntemo-nos a eles e aos apóstolos em adoração diante do trono. Adoremos o Senhor de todo o nosso coração. Visto que Jesus foi pregado entre os gentios, testifiquemos da sua graça, levando o Evangelho a todos os que amamos, os filhos, os pais, os parentes, os vizinhos, e participando de missões mundiais para que todos os povos possam louvá-lo,
que possamos apoiar a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que possamos orar pelos missionários e que possamos ser missionários de Deus no mundo, possamos levar este evangelho. Visto que Jesus foi crido no mundo, criamos nele de todo o nosso coração, porque não existe salvação fora de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode salvar o pecador. Só Ele pode nos libertar de todo o mal. Por fim, visto que Jesus foi recebido na glória, aguardemos seu retorno em alegre expectativa, desejando ardentemente a vinda do dia em que contemplaremos com os nossos próprios olhos o grande mistério, Jesus de Nazaré. Que desafio, meus irmãos, emocionante para a igreja. Viver de maneira digna do grande mistério de Cristo. Viva de maneira digna, honre a Cristo, e que você possa dar testemunho de Jesus aos pecadores ao redor do mundo e pelo mundo afora. Fale de Jesus, fale do seu Salvador, fale do seu Senhor. Só Ele é o nosso único e suficiente Redentor. Vamos orar?